Milionário resgata mendiga negra grávida de gêmeos que dormia sozinha na rua à noite. Você ia virar o rosto se fosse você? A chuva castiga as ruas de São Paulo, cada gota soando como um soco no concreto sujo. Lisandra tá encolhida na calçada, a barriga enorme, denunciando cada uma das duas vidas que carrega. O frio a agarra com unhas geladas, e o peso da solidão é um cobertor sufocante, apertando o peito a ponto de quase não conseguir respirar. Ela sente a roupa molhada grudada na pele, o vento cortando os ossos. De um lado, o som da cidade não para. Carros passando apressados, luzes ofuscando tudo. Do outro, nada além de passos que somem no escuro. Renan, o homem que jurou estar ao seu lado, deixou-o ali. Sem explicação, sem olhar para trás. Lisandra fecha os olhos e vê tudo de novo. As brigas, as promessas quebradas, o silêncio que cresceu até virar abandono. Ela queria acreditar numa vida diferente, mas a vida riu dela. Ou talvez tenha sido Renan, do outro lado da rua. O terno caro já encharcado, o rosto de um homem que tem tudo, mesas cheias de dinheiro, viagens exóticas, fama, mas que naquela noite sente o vazio sufocar sua garganta. Ele vê Lisandra ali, tão pequena e sozinha, ferida pela chuva, pela vida. Há algo nela, algo que não se explica, que o paralisa. Ele hesita. O trânsito passa, as pessoas ao redor não notam. Alguns olhares rápidos, outros desviam com nojo. Então Dante atravessa a rua, o primeiro passo para salvar Lisandra. Mas também para se salvar. Sem pensar, ele estende a mão, o olhar cheio de uma urgência que ela nem entende. Ele a puxa para cima. Dela emerge em espasmos de dor, o medo estampado no rosto. Vem comigo, ele diz, voz baixa. Ela consente, quase sem forças. No abrigo, o cheiro de comida quente e cobertores limpos parece uma promessa. Mas a mente de Lisandra não sossega. Tem fantasmas demais martelando sua cabeça. Fantasmas que não se calam. Inclusive o nome de Luna, a ex-namorada de Dante, que ele nunca mencionou, e que insiste em vibrar no silêncio dos seus pensamentos. Enquanto isso, a chuva continua lá fora, um tambor incessante no peito de ambos. Lisandra se segura na esperança, mas o passado pesa como corrente. E quando as dores começam, rápidas e intensas, ela sabe, os gêmeos, Ícaro e Ísis, querem ver o mundo. No hospital, os gritos dos bebês preenchem o quarto. Um instante de luz no meio da tempestade. Dante segura as mãos dela, o mundo um pouco mais bonito, um pouco menos cruel. Mas a paz é frágil. Renan reaparece, não com desculpas, mas com dentes cerrados, pronto para reivindicar os filhos. Palavras cortantes, ameaças veladas. Lisandra treme, o passado explode, inseguranças se arrepiam na pele da alma. Dante quer ser o porto seguro, mas entre eles, uma tempestade invisível. Classe, raça, julgamentos que fazem do amor um campo minado. E quando parece que poderia haver calma, o passado de Dante escapa das sombras. Segredos que ele guardava, muito bem guardados, ameaçam derrubar tudo. Lisandra sente a força que nunca soube que tinha. O Instituto Tavares de Ação Social? Um sonho antes distante que agora nasce urgente. Uma meta que ela vai agarrar com unhas e dentes. Mas a dúvida cresce, cada vez maior. Quem é esse homem que a salvou? É o herói ou há algo mais por trás desse resgate? O silêncio da noite pesa. Os olhos dela se enchem de incertezas. O que ela vai fazer agora? Antes de continuar, só um lembrete rápido. Confere se você ainda está inscrito. O YouTube anda desinscrevendo geral e deixa aquele like para me ajudar. Lisandra sente a tensão no ar. Os gritos dos bebês ecoam, mas a mente dela tá longe. Ela segura as mãos de Dante, que a observa com um sorriso cheio de esperança. A vida estava prestes a mudar, mas em um mundo como aquele, os fantasmas nunca tão longe. Ali, a alegria mal chegou e as sombras começam a se arrastar, ouvindo passos no corredor. Lisandra se vira para ver Renan, seu ex. A confiança que havia começado a construir despenca. Ele não veio com um pedido de desculpas, mas com a presença pesada de um rei sem trono. Olhos ardendo, ele não hesita em lançar a bomba. Esses filhos são meus e você não pode ficar com eles. As palavras cortam como facadas.
Dante, por instinto, se coloca entre Lisandra e Renan. Não precisa mesmo fazer isso, diz, a voz tremendo, mas firme. Lisandra sente o medo dela se misturar ao dele. Não é apenas Renan quem ameaça, mas todo um passado que ela pensou ter deixado para trás. Enquanto a tensão aumenta, o ar no quarto fica mais denso. A enfermeira aparece e Renan tenta se aproximar dos bebês. No entanto, a enfermeira explica que até mesmo para ele, a visita é restrita. Renan explode em raiva. A ênfase em meus filhos, reverberando no espaço como um trovão. Lisandra treme. A cena silencia por um instante. Mas é quebrada quando Renan lança uma carta na direção de Lisandra. Essa é a prova que você precisa, ele grita. Digam a ela, Lisandra, ao menos tenha coragem de encarar a verdade. O documento cai no chão e todos os olhares se voltam para o papel. Lisandra se abaixa, mãos trêmulas, sem saber o que esperar. Quando lê, a criança que você está esperando não é do Renan, mas do Dante. Uma onda de choque atravessa o quarto. O mundo para. Lisandra não acredita. Olha para Dante, que exibe uma expressão de horror. O quê? O que é isso? Ela mal consegue pensar. As peças do quebra-cabeça não se encaixam mais. É uma farsa. Renan ri. Um riso amargo. Um teste. Vocês acham que podem ter um futuro? A mentira é maior do que podem imaginar. Lisandra agora sente o estômago girar. Olhando para Dante, ela se pergunta: o que ele não contou? Esse mundo que ela tentava construir junto dele agora estava em ruínas. Enquanto os gritos de Lisandra ecoam, uma sirene toca lá fora. Um clima de emergência irrompe. Os rostos de quem estava no corredor se voltam para a porta e, em meio à confusão, Renan excita. Ele parece mais ameaçador, uma sombra que se levanta em qualquer luz. Os olhares se cruzam. Lisandra se sente encurralada e a esperança que brilhava nos olhos de Dante parece se apagar lentamente. O que será verdade e o que será apenas uma máscara? As certezas se desfazem e um manto de dúvida cobre tudo. Então, o que vem a seguir? Renan ri, acreditando que venceu, mas Lisandra sente uma faísca de bravura. A partir deste momento, ela sabe que precisa descobrir a verdade. Quem é realmente Dante? E o que mais está escondido nas sombras por trás daquela aparente bondade? A sirene se aproxima, e com ela, uma tempesta de revelações. A sirene se aproxima, e a tensão cresce no ar. Lisandra ainda está paralisada, o olhar cravado em Renan, que parece se alimentar daquela situação. O documento no chão é um eco de todas as suas inseguranças. O que fazer agora? Renan, com um sorriso cruel, avança um passo, mas Dante ergue a mão, encarando-o. Fique longe dela. A voz de Dante é firme, mas seus olhos revelam um medo latente. Lisandra sente o coração acelerar. A ideia de perder os filhos, de vê-los sendo levados por Renan, é insuportável. Enquanto a enfermeira tenta desenrolar a situação, um barulho ensurdecedor toca o centro do hospital. As portas se abrem. Um grupo de homens de preto entra com um ar de autoridade. É polícia. Onde está Lisandra? Um deles pergunta, a voz impositiva. O olhar de Lisandra se encontra com o de Dante e o mundo parece desacelerar. Aqui, ela grita, uma mistura de desespero e alívio. Mas os oficiais ignoram Renan, e um deles dá um passo decisivo em direção a Lisandra. Você precisa vir conosco. O impacto das palavras faz a sala parar. O quê? O quê? Lisandra não entende, a confusão a consome. Você está sendo acusada de sequestro, diz o agente. O mundo dela gira. O quê? Isso não faz sentido. Lisandra sente o chão desmoronar sob seus pés. Não pode ser verdade. Os olhos de Renan brilham com satisfação. Eu avisei que a mentira era maior do que imaginavam. Ele grita, a risada seca ecoando na sala. A enfermeira tenta intervir, mas o grupo mantém Lisandra como alvo. Um burburinho surge do lado de fora do quarto. Lisandra, é só uma confusão. Precisamos esclarecer isso. Dante tenta a todo custo agarrar a mão dela, mas os policiais não se movem. O medo a consome novamente. E se tudo isso for real? Mas então a atmosfera muda. Uma mulher, em uma jaqueta de couro desgastada, entra às pressas. É Clara, a irmã de Lisandra. Seu rosto é uma tempestade.
Ela não sequestrou ninguém. É um erro. Eu sou a responsável por ela. A voz dela corta como uma faca. Os policiais hesitam, mas a tensão continua. Lisandra sente uma onda de esperança, mas logo uma nova onda de ansiedade a atinge. Como Clara sabe sobre isso? O que está acontecendo? Clara, não! Lisandra começa, mas é interrompida. Eu sei a verdade, Lisandra. Eles não contaram a você. É por isso que estão atrás de você. Clara fala com urgência. A criança não é só sua, é minha também. Os olhos de Lisandra se arregalam. O quê? As palavras saem como um sussurro. Como assim? Você não entende. Fui eu quem concebeu. E agora eles estão aqui para me levar também. Grita Clara, a voz se quebrando enquanto os policiais olham de uma para outra, confusos. Lisandra mal consegue respirar. Seus sentimentos se confundem. Se a irmã está dizendo a verdade, tudo o que ela pensava que sabia sobre sua vida, sobre a maternidade, está prestes a desmoronar. Clara, você é louca. Isso não pode ser verdade. O frio a atinge e a tensão se transforma em uma batalha emocional. Ao fundo, Renan ri, satisfeito com a revelação. Viram? O que eu disse? A vida não é o que parece. Lisandra sente um nó na garganta. O que acontece agora? A sirene ainda ecoa na mente dela. A sala parece pequena, apertada, sem saída. Ela precisa saber a verdade. O que mais está escondido? E no meio daquele caos, em seus olhos, Dante é um mistério sem fim. A pergunta ecoa. Quem é ele realmente? E o que vai acontecer com cada um deles? As sirenes continuam, mas nenhum deles sabe que o que vem a seguir será muito mais do que podem imaginar. A tensão no ar fica mais densa, e Lisandra sente o coração disparar enquanto encara Renan, que parece se alimentar da confusão. A revelação da irmã a deixou atordoada. Clara fala! A voz dela treme, cheia de incertezas. Eu não tenho tempo para explicar tudo. Clara se agita, olhando para os policiais. Você precisa entender que eles não estão aqui apenas por causa de mentiras. O que você não sabe é que eu estive enferma, mas isso é mais do que só uma questão de saúde. As palavras dela saem em um fôlego apenas, como se o peso da verdade a esmagasse. Lisandra franze o senho. O que isso tem a ver com os meus filhos? A confusão aumenta. Cada batida de seu coração ecoa uma nova dúvida. O olhar de Renan brilha com uma satisfação sórdida, uma sombra de prazer no meio da desgraça. Por quê? Porque, Lisandra, você não é só mãe. Você também é parte de algo que nunca quis. A frase é interrompida por um barulho ensurdecedor que vem de fora do hospital. Um grupo de pessoas grita, suas vozes se entrelaçando em um clamor desesperado. Lisandra se vira e vê o caos se espalhar pelos corredores. Alguém grita no fundo. Libertem nossas crianças. O que era uma simples confusão, agora vira um pandemônio. O pânico toma conta. Rostos desconhecidos começam a invadir o espaço, todos olhando fixamente para Lisandra, como se ela fosse a causa de tudo. Uma mulher, com os olhos arregalados e lágrimas escorrendo pela face, grita. Ela não pode levar os meus filhos. Lisandra se sente encurralada, a pressão das emoções a sufocando. O que está acontecendo? Grita por olhando para todos aquele tumulto. O mundo dela gira. No meio disso tudo, o olhar de Dante, que estava cheio de esperança, agora parece confuso e distante. As vozes aumentam e os policiais tentam restaurar a ordem. Isso não é um sequestro. Precisamos falar. Um dos oficiais tenta se aproximar, mas as pessoas estão tão impetuosas que ele mal consegue avançar. E então, no meio do caos, alguém puxa Lisandra pelo braço. É Clara, que mantém um olhar firme e decidido. Você não está sozinha. Sua voz é o farol no meio da tempestade, mas a determinação que ela demonstra não é suficiente para silenciar Renan. Ela é uma farsa, uma mentirosa. Renan grita, apontando o dedo para Lisandra. Ela desviou nossas vidas, tem que acabar. Lisandra sente o ar faltar, as palavras de Renan como facadas em sua alma. Mas antes que qualquer um possa reagir, a porta do quarto do hospital se enraivece, fazendo com que todos se virassem. 3 homens de terno preto entram. O mais alto deles, com um olhar severo, diz: Lisandra Moreno, você está presa por graves acusações.
A sala cai na mais profunda tensão. Renan sorri. Seu rosto agora repleto de uma satisfação cruel. Viu o que eu disse? A mentira é maior do que vocês jamais imaginaram. Ele parece exultante, como um gato que pegou o rato que tanto perseguia. Lisandra está paralisada. O que cada um delas sabe agora pode mudar tudo. Não sou eu, não sou. Grita, mas suas palavras somem no tumulto. Dante, que estava atrás dela, pega sua mão e diz: Vamos sair daqui. Não vamos deixá-los levar você. Mas Lisandra já não sabe para onde correr. Uma angústia profunda habita seu peito. É como se cada coisa que considerava verdadeira estivesse desmoronando bem na sua frente. E então, como um raio durante uma tempestade, a mulher que havia gritado no corredor se adianta. Eu sou a verdadeira mãe. Não é Lisandra, é ela. O impacto das palavras ecoa como um trovão, e todos no quarto paralisam, encarando a nova revelação. Lisandra sente suas pernas fraquejarem. O mundo dela está desabando. A verdadeira natureza do que considerava seguro agora está em questão. Um turbilhão de emoções, dúvidas e revelações. E a única coisa que Lisandra pode fazer é encarar Clara, que agora se vê tragada pelas consequências de tudo. As sirenes ainda soam. E a verdade se afunda em incertezas, enquanto Lisandra se pergunta o que virá a seguir. As sombras não estavam longe, e agora tudo faz parte de uma teia de enganos que parece não ter fim. Lisandra está paralisada, os olhos fixos em Clara, sua irmã. A revelação dela atinge como uma onda. O prédio do hospital treme ao seu redor, e a verdade se instala no ar pesado. Como assim parte de algo que nunca quis? A dúvida rasga sua garganta. Renan sorri. Evidente vitória estampada no rosto. Ele sempre soube de algo, e agora a confusão se espalha. Você não pode estar falando sério, Lisandra grita, mas a voz dela vacila. O olhar das pessoas se troca, uma mistura de desconforto e curiosidade. Os policiais hesitam, e a multidão fora do quarto continua a gritar, tornando o ambiente ainda mais caótico. Uma tempestade de sentimentos toma conta dela. Clara, com os olhos lacrimejantes, continua. A verdade, Lisandra. Eles precisam de você. Precisamos da sua ajuda. A urgência na voz dela é palpável. Lisandra sente o coração disparar de medo e desespero. Mas ajuda para quê? A incredulidade ecoa em sua voz. Se você é parte disso, o que você está escondendo? Ao mesmo tempo, ela desconfia de Clara e do que Renan está tramando. Um nó de ansiedade a envolve, fazendo seu estômago revirar. Renan dá um passo à frente, a satisfação escrito no rosto. Vocês duas sempre foram uma farsa e agora tudo vai vir à tona. Seu passado vai arrastar as duas para baixo. Ele aguarda, os olhos brilhando como se esperasse um show. Lisandra revira os olhos. Mas uma parte dela teme o que pode ser descoberto. E se ele estivesse certo? Então um grito cortante ressoa pelo corredor. Uma mulher com o rosto pálido e olhos de desespero surge, empurrando os seguranças do hospital. Minhas crianças! Onde estão meus bebês? A voz dela ecoa e tudo fica em silêncio. Todos parecem paralisados entre o susto e a tensão. Lisandra sente um frio na espinha. As palavras que a mulher grita se cravam nela. Minhas crianças! O pânico a atinge como um soco. Como assim? Quando ela pensa que as coisas não podem piorar, tudo desaba. Dante se adianta, preocupado. Calma, senhora. O que aconteceu? Mas a mulher não ouve. Ela só se concentra em Lisandra. Você sabe onde eles estão. Eu sei que você sabe. Um silêncio mortal envolve a sala. Lisandra treme. O que ela sabe? O que Renan esconde? As suas convicções sobre a maternidade, sobre suas crianças, tudo começa a desmoronar. E o que Clara está dizendo não faz sentido. A multidão fora do quarto se agita. As vozes se entrelaçam. Libertem nossos filhos. Alguém tem que fazer algo. Renan ri. Uma risada gargalhada que ecoa como um trovão. Essa é a cereja do bolo da desgraça. Você é a vítima e a vilã ao mesmo tempo, Lisandra. Não imagino o que está escondendo. Ele se vira para os policiais como se quisesse que eles vissem a fraqueza dela. Tudo em Lisandra clama por uma resposta. Chega, eu não sei o que está acontecendo. Renan, você não tem direito de me atacar assim. Mas as incertezas a cercam. E por um momento,
Enquanto a sirene toca lá fora, um fio de esperança se apaga. Precisamos da verdade, Clara grita, mas a confusão só aumenta. A mulher avança, encarando Lisandra. Você tem que dizer o que sabe, ou vai perder tudo. Lisandra sente que a terra desaparece sob seus pés. Os gritos, os olhares, tudo é um turbilhão, e no centro do caos, um pensamento. E se tudo fosse uma armadilha bem elaborada? O que Renan tinha a ganhar com isso? O que mais estava em jogo? Ela olha para Dante e uma pergunta amarga surge. Quem é você realmente, Dante? O tempo parece parar. As almas ao redor dela se aquietam e os rostos se iluminam, prontos para ouvir a resposta. Essa não era só a batalha por seus filhos, era uma luta pela verdade, e a verdade pode ser mais destrutiva do que ela jamais imaginou. O silêncio é ensurdecedor, e com ele, uma nova tempestade de revelações se forma no horizonte. Lisandra está paralisada, os olhos fixos em Clara, sua irmã. A revelação dela a atinge como uma onda. O prédio do hospital treme ao seu redor, e a verdade se instala no ar pesado. Como assim parte de algo que nunca quis? A dúvida rasga sua garganta. Renan sorri, evidente vitória estampada no rosto. Ele sempre soube de algo. E agora a confusão se espalha. Você não pode estar falando sério! Lisandra grita, mas sua voz dela vacila. O olhar das pessoas se troca. Uma mistura de desconforto e curiosidade. Os policiais hesitam. E a multidão fora do quarto continua a gritar, tornando o ambiente ainda mais caótico. Uma tempestade de sentimentos toma conta dela. Clara, com os olhos lacrimejantes, continua. A verdade, Lisandra. Eles precisam de você. Precisamos da sua ajuda. A urgência na voz dela é palpável. Lisandra sente o coração disparar de medo e desespero. Mas ajuda para quê? A incredulidade ecoa em sua voz. Se você é parte disso, o que você está escondendo? Ao mesmo tempo, ela desconfia de Clara e do que Renan está tramando. Um nó de ansiedade a envolve, fazendo seu estômago revirar. Renan dá um passo à frente. A satisfação escrito no rosto. Vocês duas sempre foram uma farsa, e agora tudo vai vir à tona. Seu passado vai arrastar as duas para baixo. Ele aguarda, os olhos brilhando como se esperasse um show. Lisandra revira os olhos. Mas uma parte dela teme o que pode ser descoberto. E se ele estivesse certo? Então um grito cortante ressoa pelo corredor. Uma mulher, com um rosto pálido e olhos de desespero, surge, empurrando os seguranças do hospital. Minhas crianças! Onde estão meus bebês? A voz dela ecoa, e tudo fica em silêncio. Todos parecem paralisados, entre o susto e a tensão. Lisandra sente um frio na espinha. As palavras que a mulher grita se cravam nela. Minhas crianças! O pânico a atinge como um soco. Como assim? Quando ela pensa que as coisas não podem piorar, tudo desaba. Dante se adianta preocupado. Calma, senhora. O que aconteceu? Mas a mulher não ouve. Ela só se concentra em Lisandra. Você sabe onde eles estão. Eu sei que você sabe. Um silêncio mortal envolve a sala. Lisandra treme. O que ela sabe? O que Renan esconde? As suas convicções sobre a maternidade, sobre suas crianças, tudo começa a desmoronar. E o que Clara está dizendo? Não faz sentido. A multidão fora do quarto se agita, as vozes se entrelaçam. Libertem nossos filhos, alguém tem que fazer algo. Renan ri. Uma risada gargalhada que ecoa como um trovão. Essa é a cereja do bolo da desgraça. Você é a vítima e a vilã ao mesmo tempo. Lisandra, não imagina o que está escondendo. Ele se vira para os policiais como se quisesse que eles vissem a fraqueza dela. Tudo em Lisandra clama por uma resposta. Chega! Eu não sei o que está acontecendo. Renan, você não tem direito de me atacar assim. Mas as incertezas a cercam e, por um momento, enquanto a sirene toca lá fora, um fio de esperança se apaga. Precisamos da verdade! Clara grita, mas a confusão só aumenta. A mulher avança, encarando Lisandra. Você tem que dizer o que sabe, ou vai perder tudo. Lisandra sente que a terra desaparece sob seus pés. Os gritos, os olhares, tudo é um turbilhão. E no centro do caos, um pensamento. E se tudo fosse uma armadilha bem elaborada? O que Renan tinha a ganhar com isso? O que mais estava em jogo? E é nesse momento que a porta do quarto se abre com um estrondo.
Um homem alto, de terno escuro, entra com uma expressão séria. Ele se apresenta como um investigador particular. Lisandra, você precisa saber a verdade. A vida de seus filhos está em perigo. Ninguém se atreve a respirar. As palavras caem como pedras. Como assim? Lisandra pergunta. Sua voz mal saindo. A multidão se silencia e os olhos se voltam para o investigador. Renan não é quem você pensa, o homem diz, mirando Renan com desprezo. Ele está envolvido em algo muito maior. E os seus filhos? Eles não são apenas fruto de uma relação passageira. Agora, eles têm algo mais a ver com uma rede de tráfico de crianças. Lisandra fica em estado de choque, o coração batendo no peito como um tambor ensandecido. O quê? Isso não pode ser verdade. O desespero toma conta, e ela olha para Clara buscando conforto, mas encontra apenas medo. Renan, agora em pânico, grita. Você está mentindo! Eu nunca faria isso. Mas a voz dele soa fraca, quase implorando. Eu tenho provas. O investigador responde, uma gravação que liga Renan ao esquema. E você, Lisandra, fazia parte disso sem saber. Lisandra sente o mundo ruir ao redor dela. As peças do quebra-cabeça agora fazem sentido, mas a dor da traição é insuportável. As sirenes aumentam lá fora, mas dentro daquele quarto o verdadeiro alvoroço começa. A multidão observa, murmúrios ecoam. O que mais estava escondido? Esse não era apenas um momento de revelação, era o precipício da desgraça. E enquanto todos se viram para Renan, Lisandra faz a única pergunta que ecoa em sua mente atormentada. Quem sou eu, realmente? O silêncio responde, pesado como uma montanha. E a resposta espanta. Lisandra sente um frio na espinha. As palavras do investigador a envolvem com um peso insuportável. A vida de seus filhos está em perigo. O eco dessas palavras parece se espalhar pelo quarto. Uma nuvem densa que toma conta do ambiente. Ela procura Dante com os olhos, esperando um sinal de que ainda há esperança. Mas o rosto dele é uma máscara de horror, e a incerteza no ar cresce como uma tempestade. Renan, antes tão arrogante, agora parece encolher sob o peso da acusação. Isso é uma mentira! Grita ele, terrivelmente assustado. Mas a raiva em sua voz não oculta a verdade que começa a se desenhar. Todos olham para Lisandra, e ela sente o centro do universo se mover sob seus pés. Como você pode afirmar isso? Lisandra força a voz, ainda sem acreditar. O que você sabe sobre mim? O mundo gira lentamente e o olhar do investigador se endurece. Você não entende, Lisandra. Estão atrás de você porque seus filhos são mais do que apenas filhos. Eles estão ligados a uma rede mais profunda do que você imaginou. Um calor sobe em sua cabeça. Ela grita, sem conseguir conter a dor. Eu não tenho nada a ver com isso. As palavras ecoam e a multidão a observa. Um mar de olhares desconfiados, interrogativos. Nesse instante, a porta do quarto voa para trás, fazendo um barulho ensurdecedor. Uma mulher entra, sua presença carrega uma urgência espantosa. Lisandra! A mulher grita, e seu olhar desesperado foca em Lisandra como se ela fosse a única saída. O coração de Lisandra acelera. Quem é você? Pergunta, sentindo o desespero se espalhar pelas suas veias. Mas a mulher avança, ignorando tudo e todos. Eu sou Sofia, sua mãe. O silêncio retumba como um trovão. Não, isso é impossível. O choque atinge como um golpe. A cena ao seu redor se fragmenta. As pessoas murmuram. A confusão toma conta. Renan, agora perdido, observa com incredulidade. Isso não faz sentido, ele grita. A revelação emburra na mente de Lisandra. Memórias embaçadas de infância, momentos perdidos em meio à dor e solidão. Tudo volta com força. Você me deixou. As palavras saem como um grito de última esperança. A mulher responde a voz trêmula. Eu fui forçada a te deixar por sua segurança. Os olhares se trocam, perplexos. Clara, que estava ao lado, não consegue esconder o choque. Como você pôde, mãe? A indignação é palpável em sua voz. O que você fez? Sofia tenta se aproximar de Lisandra, mas a filha recua, cheia de sentimentos conflitantes. Você não sabe o que você está dizendo.
Os olhos de Lisandra ardem com raiva e tristeza. Me deixe em paz. Mas Sofia não se intimida. Lisandra, você precisa ouvir. Eles estão vindo atrás de você porque você é a chave. A verdadeira razão pela qual tudo isso está acontecendo é porque você é. As palavras dela são cortadas por um grito estrondoso do lado de fora. As portas do hospital se abrem com uma batida forte. Um grupo de homens armados invade o corredor, uma força implacável. Todos no chão. A voz deles é autoritária, ressoando entre os agitados. Dante puxa Lisandra para perto, protegendo-a, enquanto Renan observa sem saber o que fazer. A confusão agora é total. O que eles querem? Sussurra Lisandra, sentindo o terror a envolver. E neste instante, a mulher que gritou por seus bebês aparece novamente, desta vez com um olhar de derrota. Meus filhos! Eles vão levá-los. Devemos impedi-los. O desespero em sua voz provoca um frenesi. Lisandra, sem saber mais a quem confiar, sente que tudo escorrega entre seus dedos. O que está acontecendo? Como ela se tornou parte de uma trama tão sombria? A raiva em seus olhos se transforma em determinação. Ela não pode deixar que seus filhos sejam levados. Não agora. Precisamos enfrentar isso juntas, diz Sofia. E Lisandra encara com desconfiança. Mas a verdade é clara. A ligação entre elas vai além de tudo que poderiam imaginar. A sirene ainda ecoa e o caos toma conta. Mas será que elas estão preparadas para descobrir o que está por trás de toda essa bagunça? E antes que ela possa decidir, um tiro ecoa pelo ar. E tudo que parecia certo se transforma em um abismo de incertezas. Lisandra respira fundo, a adrenalina pulsando. A pergunta que ecoa em sua mente é desesperadora. Quem é o verdadeiro inimigo? Mas mal sabe que a resposta pode ser mais aterradora do que ela pode suportar. O tiro ecoa como um trovão na sala. Todos ficam em choque, congelados em suas emoções. A mulher que gritou, a mãe desesperada, leva as mãos à cabeça enquanto Renan se desvencilha do pânico, seus olhos arregalados, incrédulos. O que foi isso? A voz dele é quase um sussurro, mas a tensão é palpável. Lisandra se vira, o coração disparado, buscando a origem do som. No meio do desespero, o cheiro de pólvora invade suas narinas. O investigador, no entanto, não recua. Ele observa tudo com uma calma surreal, como se estivesse esperando por esse momento. Outro disparo. Mais perto, a multidão fora do quarto começa a gritar. O pânico toma conta. Os rostos se distorcem em medo. Por um instante, o tempo para. Lisandra sente um nó na garganta se apertar. Ela sabe que precisa agir, mas todo o seu corpo hesita. As palavras de Sofia ainda reverberam em sua mente. Você é a chave. Vamos! Dante puxa Lisandra pelo braço, desesperado, mas o olhar dela está fixo em Renan, que se transforma em uma sombra, cada vez mais ameaçadora. Ele não parece mais o homem que ela conhecia. Você me pagará por isso. A voz dele ressoa com um eco de desespero e fúria. Então, como se o universo decidisse rir de sua dor, a porta do quarto se estilhaça. Um terceiro homem, desgastado e sujo, entra com uma expressão frenética e uma pistola na mão. Ele grita: a missão está em risco. Precisamos da criança. Sua voz é grave, cheia de uma urgência palpável. Lisandra sente o rosto esquentar. Que criança? As palavras saem quase em grito. O homem se vira, apontando a arma na direção dela. Você é a única que pode nos ajudar. O caos é absoluto. As vozes se misturam em um mar de desespero. Clara parece falhar em conter os sentimentos. Quem é você? A indignação a incendeia. Mas a adrenalina de Lisandra faz com que ela não consiga desviar o olhar do rosto tenso do homem. Eu sei quem você é. Eu sei sobre a verdade. Lisandra dá um passo para trás, mas a parede fria a impede. O que você quer dizer? Ela se recusa a acreditar no que está acontecendo, mas o olhar do homem não mente. Se você não cooperar, todos aqui vão morrer. O homem grita, e Lisandra vê os olhos de Dante se arregalarem de horror. Ele tenta puxá-la para longe, mas a tensão agora é insuportável. Renan aproveita a confusão e avança. Você não pode fazer isso. A fúria dele é um grito cortante.
O homem se vira, mas a arma não hesita. Lisandra sente um arrepio percorrer sua coluna. O que está acontecendo? De onde esse homem surgiu? O que ele sabe? Então, no meio do alvoroço, Sofia grita, sua voz cheia de emoção. Pare! Ele é um agente secreto. Este não é apenas um caso de sequestro. Ele está aqui para te salvar. O tempo parece parar novamente, e Lisandra quase não consegue respirar. Salvar? De quem? Ela se sente perdida, como se estivesse presa em um pesadelo. De todos aqueles que querem destruir a sua família. As palavras de Sofia são como uma luz no fim do túnel, mas a clareza que elas trazem é ensurdecedora, e com isso a sala explode em gritos, enquanto Renan avança na direção do homem, mas só consegue desferir uma única palavra: traidor. A tensão é insuportável. Um tiro ecoa outra vez, ressoando pelas paredes. Lisandra mal consegue processar o que está acontecendo. Afundada em incertezas, ela pergunta a si mesma: quem realmente sou eu? E por que tudo isso importa? O sopro do caos continua a pulsar, enquanto o que deveria ser o começo de uma nova vida se transforma em um jogo mortal. E mesmo enquanto o cenário desaba ao redor, o desespero em seu coração cresce, empurrando-a para um abismo de dúvidas. E o que vem a seguir? Se as promessas de proteção não forem verdadeiras, quem mais pode realmente ser confiável? As interrogações a consomem enquanto Lisandra enfrenta não apenas o que está por vir, mas também a revelação aterradora sobre quem ela é e o que ela pode perder. Lisandra está paralisada, a adrenalina ainda pulsando em seu corpo enquanto as palavras de Sofia ecoam em sua mente. Uma ponte entre passado e presente. Você é a chave, mas em meio ao caos, tudo parece desmoronar. De repente, outro disparo ecoa, e o pânico se espalha como fogo em palha seca. As pessoas gritam. Lisandra corta o olhar para Dante, que a puxa para mais perto em um gesto protetor. Mas o medo é palpável, como uma linha tênue entre a vida e a morte. Renan, agora com um olhar esgotado, afasta-se do homem armado, tentando criar distância. Você não pode fazer isso, não para mim. Sua voz treme, mas há um brilho de desafio em seus olhos. O homem encarando Lisandra parece perder a paciência. Você não entende. O que quer que você saiba, é o único jeito de sobreviver. A tensão é imensa, e então, acontece o impossível. Uma explosão racha o ar, e a parede ao fundo se desintegra, oferecendo um cenário de fumaça e gritos. O calor do fogo lambe os rostos constrangidos e em frações de segundo o espaço se transforma em um campo de batalha. Lisandra cobre o rosto e a sala se transforma em um frenesi de movimento. As pessoas começam a correr. O investigador fica paralisado, a surpresa estampada no rosto. A missão está em risco. Todos são alvos. O grito dele é abafado pelo barulho. As portas do hospital se abrem, e uma onda de pânico toma conta de cada canto. Lisandra, ainda em choque, sente uma mão puxando-a. É Clara. Vem, temos que sair agora. A irmã arrasta pelo corredor, e Lisandra não tem escolha a não ser segui-la. O cheiro de pólvora e fumaça a sufoca. Cada passo é um impulso frenético. Ela quer olhar para Dante, mas o som dos gritos a cerca e a confusão a atormenta. Quando elas chegam à saída, encontram uma cena de caos completo. Policiais e seguranças tentando controlar a multidão. Uma mulher grita, outra chora. O mundo, antes tão familiar, agora era um pesadelo. E no meio de tudo isso, Lisandra vê uma figura familiar. É Dante, mas o rosto dele não transmite alívio, apenas desespero. As pessoas se agitam e o caos parece se espalhar como um incêndio. Lisandra, Clara! Ele grita tentando cortar caminho para elas. Temos que ir rápido, eles estão atrás de você. Mas antes que Lisandra possa responder, uma figura emergente entre a fumaça dispara um olhar do passado que a paralisa. É a mãe dela, Sofia, mas a expressão no rosto da mulher é um misto de desespero e raiva. Você não pode confiar nela, Lisandra. Ela não é quem você pensa. A revelação paira no ar e Lisandra sente como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O que você está dizendo? A voz dela sai em um sussurro, como se não pudesse suportar mais uma verdade. E então, no meio do turbilhão, Sofia revela: Eu sou parte daquele esquema. Fui forçada a fazer coisas terríveis.
Mas não é o que você pensa. Você é a verdadeira herdeira do plano. As crianças, elas não são só suas. Elas são parte de algo muito maior. Lisandra não consegue processar. O mundo dela se encolhe e o peso das palavras é insuportável. O que ela sabia? O que mais estava escondido? Enquanto Clara tenta puxá-la, o olhar de Lisandra se perde em Dante, que parece lidar com seus próprios fantasmas. Então, como um golpe do destino, a figura do homem armado reaparece, a arma apontada na direção de Lisandra. Você não vai escapar, ele grita. Cada molécula do corpo dela responde ao terror, e em um instante tudo parece se esgotar. O tiro dispara. Um som ensurdecedor que corta através do caos. O tempo parece parar. Lisandra sente o coração parar. O que acontece agora? Tudo o que sabia se despedaça. As revelações, as traições, nada nunca será como antes. E enquanto a fumaça se instala e o caos toma conta do hospital, a pergunta ecoa em sua mente. Quem realmente ela é? E o que ela estava prestes a perder? Lisandra ficou paralisada, a adrenalina pulsando em seu corpo. Enquanto o tiro ressoava como um eco sinistro, o tempo pareceu parar. Seu coração batia tão rápido que chegou a acreditar que poderia arrebentar. A fumaça agora envolvia todo o ambiente, e o desespero tomou conta de sua mente. O que está acontecendo? Pensou enquanto tentava entender a confusão que a cercava. Clara, puxando Lisandra pelo braço, gritou: "Vamos! Não podemos ficar aqui!" Mas o pânico a fez hesitar. A visão do homem armado, a dor nos olhos de sua mãe e o olhar de desespero de Dante se misturavam em um turbilhão de sentimentos. As pessoas gritavam, e o caos se espalhava como fogo em palha. Sofia se lançou em direção a Lisandra. "Você precisa ir agora, não podemos ficar." A preocupação da mãe fazia o peito de Lisandra apertar. "Mas e você? E as crianças?" Eu vou ficar. Não é sobre mim." Sofia respondeu, olhando para os homens armados com determinação. "Você precisa se salvar." Renan, em um canto, com o rosto pálido, começou a recuar. "Está tudo se desmoronando. Não pode terminar assim." Ele parecia uma sombra do que havia sido. O orgulho desmoronando sob a pressão da verdade. Com um último olhar, Lisandra lançou a mão para Dante, que a observava com um misto de impotência e socorro. O homem armado tinha o olhar focado, e ela sabia que cada segundo contava. Não podemos deixar que eles nos parem. Lá fora, o barulho dos tiros era ensurdecedor. Uma explosão no corredor fez as paredes tremerem e Lisandra sentiu a adrenalina impulsionar. "Vem!" Clara gritou. Elas correram em direção à saída, e Lisandra sentiu que a vida dela estava quebrada em pedaços, mas uma luz da esperança piscava. A resistência no olhar de Clara era um consolo em meio à escuridão. Na porta do hospital, o caos se intensificava. "Lá!" A voz de Dante cortou o ar e ele apontou uma direção. Ao girar a cabeça, Lisandra viu a multidão de pessoas, alguns tentando escapar, outros tentando ajudar. A cena era dantesca. O olhar de Dante refletia uma determinação feroz, e mesmo em meio ao desespero, aquela ligação entre eles brilhava com uma força inesperada. Horrendo, Lisandra sentiu a tensão no ar e a opressão da dúvida. Onde eles estão? O que aconteceu? Mas, enquanto avançavam, a pergunta se tornou apenas um sussurro. O foco agora era a segurança. Uma esquina à frente, Clara parou abruptamente. "Precisamos entrar naquela saída de emergência." E como se o universo estivesse prestes a conspirar a favor dela, a porta de saída se abriu com um estalo, revelando um acesso obscuro. A parte de trás do hospital parecia uma taverna em meio ao tumulto do mundo. Lisandra fez menção de entrar, mas hesitou ao mirar para trás. Uma figura conhecida se aproximava. "Sofia, vá." "Eu fico!" A mãe gritou, um brilho de esperança travado com medo. Lisandra olhou em seus olhos, viu a determinação que havia salvado tantas vezes em sua vida. "Por favor, agora não! Nós lutamos por isso." Mas Sofia acenou. "Eu sou parte disso e sou parte do que te protege. Vá, encontre a verdade." E no ápice do desespero, Lisandra se viu sendo puxada para dentro da escuridão por Clara.
Enquanto o destino segredava, as sirenes ainda soavam, e a dúvida martelava em sua mente. Quem sou eu realmente? Mas pela primeira vez o peso da verdade não parecia esmagador. Lisandra decidiu. Teria controle de sua vida e a batalha pela identidade de sua família começava ali. Enquanto atravessavam a porta, a súbita certeza de que o que estava por vir poderia ser tanto uma libertação quanto um tormento crescia a cada passo. E ao fundo, como um eco, a lembrança de quem realmente era ainda gravitava no ar. A história de Lisandra estava longe de acabar. E não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.